E aí, salve, salve galera, aqui é o Hugo falando de Curitiba, para falar aqui sobre o desfecho do caso do Roberto, que hoje foi encontrado, graças a Deus, foi um final feliz. Ele foi encontrado ali no Cacatua, que é como se fosse uma localidade, uma região, um bairro, que é o começo ali de Antonina, né, a divisa com Campina Grande do Sul. E daí, depois de 5 dias de caminhada e 20 quilômetros percorridos por dentro da mata, pode parecer pouco, mas 20 km dentro da mata deve ser uma eternidade para transpor, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Por muito pouco não virou uma tragédia, né? Eu queria falar sobre isso porque, primeiramente, eu vi ali eu passei a tarde ali trabalhando e olhando o material ali. Eu tô aqui em Curitiba, né? Eu tô seguindo muita gente que tá lá fazendo as buscas lá, né? E uma coisa que me chamou mais atenção foi que o pessoal teve no rastro dele, né? Já em resumo, né? Ele subiu o Pico Paraná à noite. Então foi de manhãzinha, foi clareando e ele foi. E de certa forma ele foi observando, você vai vendo o pico lá em cima, né? Que é uma referência. Você vai seguindo, vai indo no rumo e chega. Quando desceu, clareou o dia, todo o cenário inteiro mudou, né? Porque à noite não tem referência nenhuma. Ele foi passando os matos, né? Quando amanheceu, o cenário mudou. Aí ele desencontrou, né? Ele desencontrou da, da amiga dele. E daí o que aconteceu? Nesse momento que ele desencontrou, ele desceu e ele caiu numa trilha secundária. Eu lembrei o nome. A trilha secundária chama-se Vazedouro, algo assim, Vazedouro, um vazedouro. Chama-se isso. Que ao invés dele seguir voltando para quando ele desceu, né? Quando ele desceu, ao invés dele seguir voltando, ele desceu e foi sentido, acredito que vai descendo, né? É um vale e esse vale vai descendo e tem um rio. Então ele seguiu esse rio e saiu lá na cidade lá embaixo, na praia já é litoral ali, né? Então um ponto ali que é interessante é por que ele não morreu de hipotermia. À medida que ele vai descendo, o litoral é um forno, então foi só esquentando a temperatura. Então e outra coisa, ele desceu seguindo a margem do rio, né? A água, ele tinha água para beber. A comida, né, em questão de sobrevivência, o nosso corpo é feito para sobreviver. Então, se você consegue ficar até 7 dias. Se você parar de, se você eu quero, enfim, aconteceu um evento, eu consigo ficar 7 dias sem me alimentar. Entendeu? A água são 48 horas. Então, se eu tenho aqui um copo d'água e acontecer um evento, então eu consigo ficar. Eu só preciso beber água daqui a 48 horas, né? Então vamos lá. Aí ele foi encontrado, né? Tá bem. O ponto ali, a questão é o seguinte: nesse rio que desce ali, né? Ele vai serpenteando ali, um platô e um vale, né? E em algum momento tem uma cachoeira, e o pessoal chegou ali na cachoeira, olharam dos dois lados, né, para ver se não tinha o rastro dele, e não acharam, aí voltaram. Por que não tinha marca dele nenhuma, nem de um lado nem do outro? Diz que ainda desceram de cordas para ver se tinha algum rastro dele. Por que não tinha? Porque ele pulou a cachoeira. Ele conseguiram já levantar essa situação. Ele já falou lá com alguém, enfim, a galera lá que tá fazendo o resgate comentou que ele rezou e pulou a cachoeira, caiu lá embaixo e nisso já continuou seguindo e saiu lá nessa fazenda, que tá bem na margenzinha do rio. Então por pouco não foi uma tragédia, né? Por isso que ele tá sem óculos, acho que sem um calçado e machucou a perna, né? Provavelmente por causa disso aí. E estava vendo também uma situação que foram dois desaparecidos no Pico Paraná, 2001 e 2019. O de 2019, ele procurou, em 2019 ele ficou andando em círculos e ele caiu e se machucou. E foi encontrado. E o de 2001, ele caiu e morreu. Ele se acidentou e morreu. Então, e o Roberto foi um que conseguiu chegar lá no final lá. Por pouco, né? Então a questão é essa, né? Ele
foi um final de semana aí, final de semana não, foi um Réveillon, né? Foi uma trilha que era pra ser, enfim, difícil, né? De início ele já andou 10 km, ele andou 10 km para chegar lá nas instalações do Pico Paraná, na fazenda Pico Paraná, daí para começar a trilha. Então ele estava exausto, né? Então o que acontece? Eu acredito o seguinte, que o pessoal procuraram muito ele por perto, acreditando que ele estava cansado ainda, mas ele, como ele é novo, 19 anos, na flor da idade, energia infinita, por mais que ele tivesse passado mal, que ele passou mal ali, né, quando estava subindo ali, ele passou mal, e também disse que no início da trilha, para ele foi horrível esse rolê aí, né? Sofreu. Mas acredito que ele numa noite lá deve ter dormiu na floresta e acordou mais inteiro e foi se recuperando, entre aspas, né? O cara novo tem esse fator aí. E o pessoal tava um pessoal subindo também vindo contra ele. Tava descendo e tinha um pessoal lá no final, lá eles já estavam, né, calculando que ele poderia ter descido mesmo, que foi o que aconteceu. Então, na verdade, desencontraram. Ele tem relato que ele já falou que ouviu os helicópteros, mas realmente ele teve que lutar para sobreviver. A sobrevivência dele, realmente, ele teve que buscar a sobrevivência e foi guerreiro, o cara foi guerreiro. Mas tem esse fator aí, né? Esse fator aí que se fosse uma pessoa mais velha, eu, por exemplo, né? Pô, já passei mal na trilha, já andei 10 km para chegar lá, para começar a trilha. Realmente o cara é guerreiro, ele foi guerreiro. Então é isso, graças a Deus tivemos um desfecho aí, né? E que agora seja que ele tá todo mundo curioso para saber o que ele vai falar, qual que é a versão dele, né? Então realmente pode ter sido um desencontro, pode ter acontecido alguma coisa a mais ali, então isso aí ainda vai dar muito o que falar. E tem a questão também de como que ele sobreviveu, né? Com detalhes, por onde que ele andou, e tudo isso aí ainda vai render muitas curiosidades aí, muitas revelações aí pela frente, né? E é isso aí, gente, muito obrigado aí a todos e muita gente se inscreveu aí no meu canal também, muito obrigado e um forte abraço aí, até a próxima, valeu!